Oi galera, tudo bom? Aqui é o Felipe e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do IELTS. Então vem comigo, roda a vinheta e vamos começar! Então, gente, para quem não conhece, o IELTS é uma prova de proficiência de inglês, tá? E ele tem diversos usos. O IELTS tem dois tipos, o General Test e o Academic. O General é normalmente usado para quem está tentando emigrar para o Canadá. Se você entrar no site do Canadá, lá tem várias coisas que você tem que cumprir e uma delas é ter uma nota no IELTS General. Se você está tentando ir para uma faculdade, seja americana, canadense, australiana, inglesa, você vai precisar fazer o IELTS Academic. Dito isso, o IELTS ele é separado em 4 partes, entre o Speaking, Listening, Reading e Writing Test, tá bom? Vamos começar pelo Speaking. O Speaking você não faz junto com a prova, tá? Você tem que ligar para conseguir combinar um horário diferenciado, em geral no mesmo dia da prova, só que mais cedo, tá? Você vai encontrar com o instrutor e essa prova vai demorar de 11, 12 até 15 minutos e ela é separada em 3 partes. Então ela começa com uma apresentação que demora 5 minutos, então o instrutor ele vai te perguntar onde você nasceu, onde você mora, o que você faz da sua vida. É basicamente isso e demora 5 minutos. Logo depois disso, você vai para a parte do The Long Turn. O que acontece nessa parte? O instrutor ele vai sortear um tema qualquer na hora e vai te dar. Pode ser desde perguntando sobre viagens, qual foi sua última viagem, até perguntando, por exemplo, para você falar de uma pessoa famosa que você gosta, ou, sei lá, falar sobre uma regra de escola que você concorda ou discorda, enfim. E aí, essa parte dura 3 minutos. 1 minuto vai ser para você pensar sobre o que você quer falar e fazer anotações num papel, se você quiser, claro. E depois você vai ter que falar sobre esse assunto. É um monólogo, tá, gente? Então você vai ter que falar sobre esse assunto de 1 a 2 minutos sem parar. Vai falando tudo o que você pensa sobre aquilo, ou a lembrança que você tem. E o barulho do WhatsApp. Então, logo depois dessa parte, vai a terceira e última parte do Speaking Test, que é a discussão. A entrevistadora ou a instrutora, ela vai pegar o tema que te sorteou na segunda parte, ou seja, sei lá, viagem, e vai começar a te perguntar coisas abstratas sobre. Por exemplo, fale sobre modelos de viagens ou modelos de transporte. O que mudou de 100 anos atrás para cá? É tipo isso, entende? São perguntas abstratas. Então, dependendo do tema que caiu para você na segunda parte, que foi o The Long Turn, agora vão ser mais debatidos. Na minha opinião, o Speaking Test é a parte mais tranquila da prova, porque ela é super rapidinho, em 15 minutos acaba, porque agora, de fato, a gente vai começar a prova. Então, na hora de fazer o IELTS, de fato, que vai ser lá a prova, né, de papel, ela é separada em Listening, Reading e Writing, tá bom? Então vamos começar pelo Listening. O Listening são 40 perguntas e você vai ter 30 minutos para responder. Então fica um áudio tocando e você tem que ir ouvindo e respondendo, tá? E são 40 perguntas. Nessa parte da prova, você vai ganhar 10 minutos no final para transferir suas perguntas. Só que eles não vão avaliar o que está escrito na prova se está correto. Eles vão avaliar o que você colocou para a folha de respostas. Lá, tipo, respondi A, respondi B, entendeu? Então você tem que passar isso para uma folha de respostas. Então a parte do listening dura 40 minutos. São 30 minutos para você fazer as questões e você tem 10 minutos para você passar as coisas que você respondeu na prova para o caderno de respostas. Logo depois do listening vai começar o reading test. E é aqui que as coisas podem ficar um pouco diferentes. O listening é igual para todo mundo, seja academic, seja general. Mas o reading, ele é diferente, tá bom? Se você escolheu fazer general, os textos vão ser um pouco mais sobre o dia a dia. Se você escolheu fazer o academic, vão vir textos mais acadêmicos, coisas mais científicas, tá bom? Essa parte da prova dura 60 minutos e você vai ter 40 perguntas para responder e são 3 textos. Então cada texto, fica em torno de 13, 14 perguntas por texto, tá bom? E essa parte não tem 10 minutos extras. Esses 60 minutos é para responder as 40 perguntas, ler os 3 textos e também colocar todas as suas respostas no cartão de respostas, tá bom? Não tem tempo extra. Então você tem que tentar, mirabolantemente, controlar todo esse tempo para fazer tudo isso e é bastante coisa, é muita pressão. A última parte da prova e a parte que dá mais medo em todo mundo é o writing, porque você tem que fazer 2 redações em 60 minutos. A primeira redação é normalmente para você descrever, seja um gráfico, uma figura, algum processo, então você tem que descrever aquilo que está sendo mostrado para você e é no mínimo 150 palavras.
você tem 1 hora para fazer 2 redações. Mas o IELTS, ele indica, ele sugere para que você faça essa primeira em 20 minutos, porque ela é um pouco mais simples e tem que ter menos palavras no mínimo, de 150. E a segunda redação, que é um tema mais pesado, ela pede para você fazer em 40 minutos, em que você tem que ter no mínimo 250 palavras escritas e o tema é mais complexo, porque você tem que ter formações de parágrafos e tudo mais. Por exemplo, ela te dá para você descrever sobre um tema sobre a lei, ou então sobre algum acontecimento histórico. E aí, em geral, você tem que ter um parágrafo de introdução, um parágrafo concordando a sua hipótese ou sua opinião, um terceiro parágrafo discordando ou dando um outro ponto de vista e um último de conclusão. Então é realmente mais trabalhoso. Então a divisão do tempo que o IELTS sugere, tá bom? Mas isso vai de você, você não precisa fazer essa separação, que o IELTS não faz, ele te dá 1 hora para fazer as duas, tá bom? Mas em geral é 20 minutos para a primeira redação e 40 minutos para a segunda. Então, falando nisso, o tempo total de prova são em média 2 horas e 40 minutos. 40 minutos de listening, 1 hora de reading e 1 hora de writing, tá? Isso é a prova toda. E, separadamente, você fez o speaking, que durou em média 15 minutos. Agora falando um pouquinho sobre a nota. A nota do IELTS, eu acho que ela é uma nota bem simples até, se a gente for comparar com o TOEFL e com outros testes de proficiência, porque é uma nota que vai de 0 a 9, tá? Não tem 10, é 0 a 9. E cada nível, e cada 1, 2, 3, cada nota significa um nível de inglês que você tem. Lembrando que o IELTS não reprova ou não aprova ninguém. Ele simplesmente te dá uma nota. Por exemplo, você está usando o IELTS para emigrar para o Canadá. Então você tem que tirar no mínimo, acho que se não me engano, é 5. Ou você está indo usar essa nota para uma universidade americana, uma universidade australiana, canadense. Cada lugar vai pedir uma nota. Por exemplo, não são todas as universidades que vão exigir 7. Tem universidade que vai exigir 6, tem universidade que vai exigir 6,5. Então o IELTS não te aprova nem te reprova. Ele te dá essa nota e com a nota que você tem, você vai tentar aplicar para as universidades que aceitam aquela nota. É basicamente isso. Mas enfim, sem mais delongas, vamos falar o que significa cada nível do IELTS. Bem, eu tenho um papelzinho aqui que diz o que significa cada nível. Tá bom, eu vou ler ele para vocês porque eu não sei de cabeça o que significa cada um. Tá? Então vamos lá. Então, no final das contas, você vai tirar uma dessas notas em cada parte da prova e no final vai ser feita uma média. E aí você pode ficar com 6, 6,5, 7, 7,5, 8, tá bom? E esse vídeo era um pouco disso, era um pouco estrutural sobre o IELTS, para tirar algumas dúvidas, caso vocês tenham. Caso vocês tenham algumas perguntas, coloque aqui nos comentários, tá? Que eu respondo para vocês também. E eu vou fazer um próximo vídeo também falando sobre o IELTS, só que eu vou falar um pouco como eu estudei, qual foi a nota que eu tirei e dicas que eu dou para estudar e tudo mais. Então o vídeo era esse. Se você gostou do vídeo, clique no gostei, favorite o mesmo, deixe seu comentário, que desse jeito você ajuda pra caramba o canal a crescer. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!